paz do Senhor, meus amados irmãos, apacentar, mais um dia de estudo bíblico. Vamos orar? Senhor, abençoa poderosamente, que essa palavra seja eficaz em nossos corações, que possamos aprender no livro de Gênesis e logo, Senhor, seremos experts no livro tão poderoso que é o primeiro livro da Bíblia. Que esta noite seja gloriosa e que possamos aprender muito e aplicar na nossa vida cotidiana, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Fique com Deus, que tenham um bom estudo. Não esqueça de se inscrever no formulário para domingo, para o culto vai ser uma bênção. Amanhã também, quinta-feira, tem um culto abençoado lá na igreja presencial. Esse não precisa se inscrever, tá? E dizime, oferte, abençoe esta obra. As contas da igreja vão estar passando aí no rodapé. Enfim, coisa boa tem Deus para nos dar. Deus te abençoe. Boa aula. Glórias a Deus. Bênção estarmos aqui mais uma vez para estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus, né? Estamos aí no nosso grande desafio de entender um pouco mais sobre Gênesis. Antes de mais nada, vamos orar para começarmos. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por estar conosco. Obrigado por se revelar para nós, Pai. Obrigado por ter deixado a Sua Palavra além da viva que veio, a palavra escrita para que nós pudéssemos estudar mais sobre Ti, Pai. Esteja conosco, dá-nos sabedoria e inteligência para que possamos entender aquilo que o Senhor quer que entendamos. Proteja-nos, Pai, dá-nos paz e segurança, saúde e a já pedida sabedoria. Perdoa os nossos pecados e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Estamos vendo o livro de Gênesis. Na oportunidade anterior falamos de Gênesis 24, quando vimos Abraão já velho, né, idoso, mandando seu servo ir atrás de uma esposa para seu filho Isaque. O Isaque é o filho da promessa, a gente já viu. E aí a gente vai ver a continuidade hoje no capítulo 25 com relação à situação de Isaque e também o fim da situação de Abraão, tá certo? Vamos ler o capítulo 25. Hoje eu vou, como o capítulo é longo, para a gente não ter aí muito tempo lendo, isso é desgastante, eu vou lendo trechos e a gente vai fazendo alguns comentários, tá? O que a gente tem aqui é um misto de histórico, de elemento histórico da história de Abraão, Isaque, Esaú, Jacó, né? E ao mesmo tempo também um pouco de genealogia. Hoje a gente passa mais rapidamente sobre genealogia porque temos muita história de Abraão e descendência aqui para falar. Então, antes de tudo, a gente lembra que Sara faleceu, nos capítulos anteriores Sara faleceu, veio Rebeca, se encontrou com Isaque e ele a tomou por esposa, né? E aí nós temos então essa sequência de fatos. Tá? No capítulo 25 nós começamos assim, no versículo 1. Abraão casou com outra mulher que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz e aí uma série de filhos, né? O capítulo 25, então, revela que Abraão tinha uma outra esposa chamada Quetura. Há muita contradição, muita discussão com relação a Quetura, para saber o que efetivamente Quetura representava, né? Muitos discutem a natureza de esposa dela, mas sim querem defender que é concubina. O texto não dá a entender nessa afirmação e nesse trecho aqui que Quetura teria vindo somente depois da morte de Sara, ou se ela seria concomitante, né? Nós não temos, e o texto bíblico não se interessa em esclarecer isso, tá? Bom, o que nos interessa entender é que a descendência de Abraão com Sara é que é a descendência da promessa. Nós ainda tivemos Agar, Ismael, que seria o primogênito, mas que efetivamente não o foi para fins de descendência aí da linhagem abraâmica até Jesus, né? E
a gente tem então um novo nome que é Quetura. Alguns tentam defender que Quetura é Agar, mas pela leitura do texto fica claro que ela é mais uma esposa ou concubina de Abraão, né? E aí o que nós temos? Nós temos que Quetura deu à luz filhos de Abraão. E uma das coisas aqui que se defende é o rejuvenescimento de Abraão para ter o Isaac, né? E aí isso acarretou na possibilidade de Abraão ter mais filhos depois até da morte de Sara. Por isso toda a genealogia, toda a argumentação bíblica aqui, o dizer bíblico a respeito da descendência de Abraão. A gente vê lá no versículo 5, vamos ver aqui, diz assim: Abraão deu tudo o que tinha a Isaac, porém aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes e, ainda em vida, os separou de seu filho Isaac, enviando-os para a terra do Oriente. O que mostra que, efetivamente, a gente tem dois grandes polos aqui. Os israelitas, né, o povo descendente de Isaac, e os árabes, aqui descendentes de Ismael, mas também povos do Oriente aqui, que são todos filhos de Abraão. O que a gente vê desse texto? Que Abraão cuidou, ou cuidava, ou tinha um cuidado com relação a todos os seus filhos, mas ele mostra, o texto mostra uma preferência natural ou uma defesa natural para o filho da promessa, como Deus tinha orientado, né? Então Abraão separa Isaac. Isaac é separado para manter aí a descendência da promessa. E os outros filhos seguem. Não quer dizer que eles não façam parte da promessa também, porque com Jesus a gente vai ver que todos podem ter salvação, né? Bom, a gente vê então que Abraão dá presentes, mas Isaac foi o que mais teve presentes e preferência, recebendo os direitos, inclusive, da primogenitura. Tá? Por quê? Porque ele, e o foco é esse, a descendência de Isaac é que nos importa mais, porque dela vamos chegar até Jesus, né? Bom, prossegue o texto no versículo 7, vamos ler até o 11, diz assim: os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaque e Ismael, os sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, em frente de Manre, o campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele. Isaque morava perto de Beer-Lahai-Roi. A gente vê aqui no texto, então, que Abraão viveu 175 anos e morreu. O texto fala e expirou, né? E morreu. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido a seu povo, o que faz crer, ou que evidencia que a morte de Abraão foi uma morte natural, né? E que ele teve plenitude até na sua velhice. Quer dizer que ele viu o resultado da promessa enquanto vivo, enquanto na terra? Não, né? Ele morreu. E ele foi para o reunido ao seu povo. É uma expressão que temos aqui. O que significa isso? Ou o que a gente tem a dizer sobre isso? O texto bíblico até então não deixa claro quanto à vida após morte. Não num sentido, ou melhor, no sentido bíblico, né? Vamos dizer assim. Então a vida eterna e a alma, ela não tem essa orientação, essa doutrina não existe no texto bíblico até então, porque é a doutrina cristológica. Então é Jesus que vai trazer efetivamente tudo isso, e depois as cartas paulinas principalmente vão tentar nos esclarecer, né? E aí o que nós temos então é uma expressão que ele se juntou, foi reunido ao seu povo, talvez apenas para dizer assim que ele morreu, ele está morto que nem os seus ascendentes, né? Mas a gente pode identificar algum indício da doutrina, então, da vida eterna,
aí após a morte, né, com a Enoque, por exemplo. Lembrando que Enoque, ele não morreu aqui, ele foi trasladado, né, e ele está com Deus, tá? Bom, mas a gente prossegue. Outra situação interessante é que Ismael e Isaque sepultaram Abraão. A gente sabe que sepultaram na caverna de Macpela. Abraão tinha comprado a caverna, né, onde Sara foi sepultada, né, e eles o sepultam lá. É bem curioso porque Ismael e Isaque estão juntos aqui sepultando, o que quer dizer que havia algum contato, né? Então Ismael estava presente, mas a gente vê o reforço do texto bíblico com relação à bênção de Isaque, no versículo 11, quando diz que depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, né? Então, Isaque morava lá na região, faz isso, e em seguida o texto prossegue com genealogias de Ismael e Isaque, né? Sendo que a gente vai pular para a história de Isaque, que é o protagonista aqui neste capítulo. Então a gente pula lá para o versículo 21, que diz assim, eu vou ler um trecho maior. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse, por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu, 2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Então a gente tem aqui os primórdios de Jacó e Esaú, e a gente vê que já tem uma situação conflituosa, né? Mas antes disso, vamos observar algumas outras coisas, tá? Primeiro, o próprio versículo 21, quando fala, Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. A gente vê a esterilidade no texto bíblico em várias situações. E a gente viu em Sara e agora vê em Rebeca essa condição. Né? E por que isso está aqui? Né? Por que esse destaque? Primeiro, porque a gente tem que entender, temos que entender que a bênção de Deus vem por Ele e não por nós. Né? Então, por que elas eram estéreis? Porque Deus assim estava revelando como há de ser as coisas do céu. Que sentido eu estou falando? No sentido de que não era suficiente a Sara, ou a Rebeca, ou a Ismael, ou a Abraão, por seu próprio esforço e exclusivo esforço, cumprir a promessa. Né? O que a gente vê, então, é a mostra da dependência que nós temos que ter de Deus. E aí Isaque, na mesma linha de Abraão, Isaque abre uma porta, mostra um modelo que nós temos que seguir, que começa no versículo 21, dizendo assim, Isaque orou ao Senhor por sua mulher. Veja que Isaque ora por sua mulher que era estéril. Então, Isaque mantinha um relacionamento com Deus. E ele ora. E quando ele ora, vem a seguinte expressão no versículo 21. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Então, nós temos aqui um modelo, né? Um modelo de submissão a Deus, de entendimento de que as coisas só acontecem com a vontade de Deus, com a permissão de Deus. E aí o que nós temos é uma chave, não que gere a obrigação de Deus cumprir, mas a chave de acesso à bênção, que é a oração.
ele ora e aí a bênção vem, no caso. Se Deus não quisesse, também não teria bênção e isso não seria problema nenhum para fins de relacionamento com Deus. É isso que a gente tem que entender, né? Bom, e o que acontece? Ela ficou grávida. E o que ela tinha então? Uma tormenta no ventre, né? Lá no 22 a gente vê, os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse, por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. O que é bem interessante também, a gente vê que Rebeca também tinha princípios de cristãos, né? Princípios de crença, a crença em Deus. Ela foi consultar o Senhor. O que está acontecendo? Eu tenho aqui o filho da promessa e tem um movimento muito estranho, né? Aí Deus revela, né, em o primeiro ultrassom divino, ele diz, você tem 2 aí dentro e são 2 nações. 2 nações que vão brigar entre si, né? Que vão lutar entre si, se dividirão, melhor dizendo, né? E aí um povo será mais forte do que o outro e o mais velho servirá o mais moço. Deus já fala tudo o que vai acontecer, né? Já mostra. Alguma coisa pode não ser compreendida na hora, mas o que acontece? Eles nascem, né? E quando eles nascem, a situação, a relação conflituosa já se evidencia ali no nascimento. Nasceu primeiro Esaú, peludo, ruivo, vermelho, né? E depois, em seguida, vem Jacó segurando o calcanhar de Esaú, dando a entender que Jacó já estava lutando pela primogenitura lá dentro do ventre, né? E aí, por isso chamou-se Esaú esse nome, porque é ligado a Edom, a palavra vermelho, né? Porque ele era ruivo, né? E bem peludo, e Jacó, porque ele saiu segurando o calcanhar de Esaú. Então o Jacó, aí o som da palavra é muito semelhante, né, entre Jacó, entre calcanhar e olhar para trás, que seria Aquebe e Acabe. Então seria Jacabe, né? Tem essa dúvida, e o Aquebe seria segurar o calcanhar aí, né? O calcanhar, que é o que ficou nessa ideia então de aquele que tenta usurpar, e aí a gente vai ver mais para frente que Jacó acaba fazendo jus a essa ideia de suplantador, de usurpador. Logo aqui mesmo neste capítulo a gente vê que ele negocia a primogenitura de Esaú numa atitude oportunista, eu poderia dizer, né? Então a gente tem Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz, o que significa que eles casaram. Quando eles casaram ele tinha 40, significa que esperou 20 anos até que a promessa se cumpriu e, enfim, os filhos nasceram, né? E aí eles foram crescendo e a gente vai ver o desfecho deste capítulo aqui. Vou ler tudo e a gente volta em seguida para esclarecer algumas coisas. Então, do versículo 27 em diante diz assim: Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: Por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: Primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: Primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú o pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. O que a gente vê aqui? A gente vê um certo desdém com as coisas sagradas, né? O que a gente tem aqui? A gente tem um Jacó oportunista e um Esaú vacilão aqui, que acabam desdenhando da coisa sagrada, da situação, e
um acaba se aproveitando e o outro acaba se dando mal, digamos assim, né? O que a gente vê então? Primeiro eles cresceram, Esaú era caçador, era forte, né? E Jacó era mais pacato ali, em casa, ficava em casa, cuidava das ovelhas e tal, né? E aí Esaú fazia o que Isaac gostava, por isso Isaac tinha preferência por Esaú na caça, né? E Jacó era o preferido de Rebeca. Isso fomentou ainda mais, certamente, a discórdia entre os irmãos, né? Fez com que Jacó ficasse de olho nas coisas de Esaú e Esaú, de certa forma, vivia pelo momento, então caiu nessa situação, né? E aí o Jacó acaba induzindo Esaú, de certa forma, a vender a sua primogenitura, e a gente vê um compromisso. Jacó exige que Esaú prometa, jure, ou seja, então ele vendeu. E Esaú sequer percebe a bobagem que faz, né? E aí Esaú vai, vende, come, bebe e vai embora. E desprezou o direito de primogenitura. Então a gente vê que não tem nada, assim, o prazer momentâneo ali é para Esaú suficiente e ele está para ele com aquilo suficiente, não vê nada demais e tá bom demais, né? Essa situação. Então Esaú ali estava fraco ele estava fraco como de fome e tal, porque tinha feito muita coisa durante o dia, chegou, né? E aí ele cria, o próprio Esaú cria uma defesa para o seu desejo bobo de comer lá o cozido vermelho, né? E vende a primogenitura sem nenhuma preocupação, né? O que a gente vê aí é um tipo do pecado, né? O que Esaú fez? Esaú viu aquilo, era atraente para os seus olhos, ele estava numa situação de desejo, né, daquilo, só que aí o que acontece? Ele começa a introjetar nele mais ainda o desejo, ele vai fomentando ao ponto dele dizer, eu vou morrer de fome, estou para morrer. Então ele criou uma necessidade que nem existia, ele estava com fome, mas ele não ia morrer, certamente, né? E aí ele vai e tem o prazer momentâneo, tem a satisfação e depois sai vazio. Já foi suficiente, não teve mais nada, né? Então a gente vê um tipo aí do pecado na figura de Esaú, da venda, compra e venda aí do direito de primogenitura, tá? Direito de primogenitura, no caso, a gente pode elencar aqui 6 características, tá? Então a primeira delas é que o primogênito era o consagrado a Deus, né? Então ele tinha um privilégio espiritual. Além disso, o primogênito tinha direito à dupla porção da herança paterna, né? A gente viu quando todos os bens foram transferidos a Isaac, né? Ismael ficou só com presentes, tá? No caso de Abraão, e a gente vê que a primogenitura podia ser transferida. Isaac também não era o primeiro e recebeu o direito de primogenitura, no fim das contas, né? O primogênito seria sacerdote da família, além disso ele teria superioridade política, social, moral, ele seria a autoridade depois da morte do pai, né? Então Isaac morrendo, Esaú seria aí a autoridade, mas ele acabou vendendo essa autoridade. Além disso, recebia a bênção superior do pai, depois a gente vai ver todo aquele rolo que se dá por conta da tentativa de receber a bênção no leito de morte de Isaac, e aquele engano em que Jacó acaba recebendo a bênção superior, né? E por fim a gente vê que neste caso específico, quem era o primogênito receberia a bênção do pacto abraâmico, seria o ascendente de nações, né? De povos. E aí, efetivamente, Esaú se dá mal, vendendo, caindo na tentação pelo simples prato de lentilha vermelho, que fez com que ele ficasse caracterizado ou chamado de vermelho também,
né? Então a gente tem toda essa situação no texto bíblico. Veja que o mais velho servirá ao mais moço. Deus já tinha falado, né? O que a gente pode aproveitar do texto do capítulo 21 que a gente leu? 25, perdão, do capítulo 25 que a gente leu. Muita coisa, né? Além do contexto histórico esclarecido, a gente vê a luta pela descendência salvífica, né? A luta pela manutenção da descendência para que pudéssemos chegar ao Redentor, ao nosso Salvador, mas a gente vê alguns tipos ali. A gente vê o tipo do pecado na conduta de Esaú, a gente vê um pecador que vai ser abençoado, que é Jacó, né? A gente vê uma honra ao pai, Abraão, mas a gente vê principalmente uma submissão a Deus, a necessidade de submissão a Deus, de forma que assim as promessas vêm, né? E a necessidade de submissão a Deus, uma das suas faces, digamos assim, é orar ao Senhor. Um dos suas consequências ou pré-requisitos, pressupostos, é orar ao Senhor. Então devemos orar sempre, ter um relacionamento com Deus. E do nosso relacionamento saudável com Deus, a gente tem as bênçãos que Deus quer nos dar. Tá? Temos as bênçãos que Ele quer, não as que a gente quer. A gente pede, né? E se Deus assim quiser, Ele nos concede. Vemos isso então. Então temos que nos preocupar com essa nossa condição de filhos que chegam ao Pai e pedem, e o Pai, pela sua misericórdia e graciosidade, nos dá, tá? Sendo que Ele nos dá as bênçãos que são justas para o pedido justo, tá certo? E aí aqui Isaac, por exemplo, orou pedindo a descendência, coisa que era uma promessa, né? E aí Deus dá. Rebeca ora, conversa com Deus, e Deus responde, explica o que vai acontecer, né? Então, tenha um relacionamento com Deus, mantenha um bom relacionamento com Deus. Isso só pode dar certo, tá? Ok? Já avançamos por aqui, vamos ficar. Em seguida a gente vê outras aventuras e desventuras de Abraão e sua descendência. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por nos dar essa oportunidade, Pai. Obrigado por nos permitir entender um pouco mais, permitir estudar mais de Sua palavra. Perdoa nossos pecados, Pai. Esteja conosco, recebe a nossa oração e que nossa oração seja sempre de humildade, de gratidão por tudo que o Senhor tem nos dado e nos concedido. Esteja conosco, protege-nos, dá-nos saúde neste momento, Pai. Perdoa nossos pecados, eu reforço, e nos dá segurança, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde.